Universo Dev, estamos na nossa última aula da imersão. Eu sei que a gente ainda vai se ver por aqui, mas eu queria já deixar os meus parabéns por ter feito tudo o que já fez nessas 2 semanas. Não é fácil aprender programação e só de você ter chegado até aqui já é muita coisa. Meus parabéns. E caso algum conteúdo tenha ficado atrasado, não se preocupe, porque você pode desenvolver aquilo que você conseguir. Você não precisa fazer tudo o que a gente propôs em todas as aulas. Inclusive, estamos no Discord justamente para isso, para te ajudar em qualquer dúvida que você tiver. Eu tô muito ansiosa para mostrar para você o nosso projeto dessa aula, porque ele é muito especial. E ele em específico você precisa postar nas redes sociais e você já vai ver o porquê. Então pega o seu café, abre o CodePen e bora para nossa 10ª aula. Então eu gostaria de te dar as boas-vindas à nossa última aula da Imersão Dev. Eu nem acredito que a gente já chegou aqui. Foram tantas coisas, tanto conteúdo, gente, desde variáveis no JavaScript até estilização com CSS, border radius, foi muita coisa que vocês aprenderam aqui. Tenho certeza que vão levar para o resto da vida e vão conseguir fazer os projetos próprios de vocês, além de todos esses que a gente já fez até agora e que agora a gente está adicionando no nosso portfólio, que é justamente esse o projeto que a gente vai terminar hoje, para vocês poderem compartilhar com todas as pessoas, para verem tudo que vocês fizeram até então e adicionar cada vez mais coisa. E eu queria lembrar você que na Lura a gente tem trabalhado cada vez mais dessa forma, de construir portfólio, de terminar projetos, de que você implemente as ideias que a gente passa nos cursos, nas imersões, seja em evento gratuito ou aqui dentro, quem tá dentro aqui da escola, na Lura. Então acho que já é uma forma de você conhecer nosso trabalho e de você fazer parte dessa comunidade que não é só nossa, tá bem? A gente chama de Aluraverso, que vai muito, muito além da Lura. Então eu tô muito contente da gente chegar nesse último dia, de ver você lá no Discord, compartilhando, conversando, fazendo streaming do que você tá fazendo. Esse momento aqui de estilização, cada pessoa tem uma ideia muito maluca, não é? Cada um tem algo muito particular, é isso que a gente quer, que você dê a sua cara pros seus projetos, pro seu portfólio e que você, como eu sempre repito, demonstre ali no LinkedIn, no Instagram, a sua capacidade de aprendizado. Mais do que olha o que eu aprendi, olha que animal que é a Imersão Dev, olha que incrível que é a Lura, a Rafa e o Guilherme. Não, eu quero que você mostre, olha quão incrível é a minha capacidade de aprender, bater cabeça, pesquisar, olhar, conversar e chegar. Porque é isso que a gente está buscando nos profissionais. Então a gente vai fazer o que hoje, né? Vamos pegar o projeto que a gente já tinha feito ontem, que foi o nosso portfólio, e a gente vai de fato terminá-lo. Mas a gente já vai colocar umas coisas muito legais aqui, enquanto a gente for fazendo. Então, Gui, quer mostrar então para o pessoal como que vai estar o projeto final dessa aula? Só para eles terem uma ideia. Vamos lá. No Figma, a ideia dessa aula hoje é arriscada. A gente vai ter um botão que a gente vai alterar o tema para um tema claro ou um tema escuro, né? O Dark Mode. A gente vai ter essa construção da aba de projetos, né? Que a gente vai evoluir ainda mais. E nessa parte do projeto a gente vai conseguir visualizar trecho do código e até executar o projeto que a gente havia feito. Então tem aqui os projetos, né? A calculadora, o mentalista, a gente vai colocar eles para que eles fiquem descritos assim. Além do Dark Mode e dessa parte dos projetos, a gente tem uma aba de conquistas também, que por enquanto eu não sei se isso vai ser um desafio, a gente vai descobrir isso no decorrer dessa aula. E no final de tudo, a gente vai colocar todo esse projeto nosso aqui do Certificard num lugar onde a gente vai ter um link que a gente pode mandar para qualquer pessoa e qualquer pessoa vai conseguir acessar essa nossa página aqui com os projetos que a gente tem, os links do GitHub, do seu próprio GitHub, do seu próprio LinkedIn, para você conseguir compartilhar com outras pessoas também o que você tem feito, o que você tem desenvolvido. Exato. Beleza, Rafa? Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá. Então, Gui, o que a gente tinha parado, né? A gente estava estilizando aí a gente já tinha feito, vamos recapitular. Toda a nossa página é da parte do HTML. Então, o esqueleto da nossa página tá como? A gente tem o body, que é a parte lá no fundo, que é aquela tag principal que pega tudo. O que a gente estilizou no body? O fundo azul, né, que tem esse gradiente do escuro para o claro. A gente colocou a fonte que a gente vai usar. Depois a gente tem uma div, que é o container, que tem desde a parte do cabeçalho até o conteúdo principal da nossa página. E a gente tem, de fato, o nosso cabeçalho, que é o tal do header. E a gente também tem o nosso main, que é a parte dos projetos, que é o que a gente está fazendo agora. Então, vamos voltar aí e vamos começar a estilizar
a nossa lista de projetos de fato, que a gente não tinha terminado de fazer. Vamos abrir o nosso CSS só para a gente ver como que a gente já tinha colocado. Ele tá de uma edição perfeita. A gente estava num modo de visualização um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, mas é só trocar ali em cima mesmo. Quer trocar algumas configurações, Gui? De salvar? Quero. Então vamos lá. Vou colocar o link da Imersão Dev para que as pessoas da Alura e você encontre outros projetos também similares a esse. Imersão Dev e a tag Alura. Aqui no Behavior, salvamento automático e update não, e o formatação automático sim. Beleza, Rafa? Então, nossa lista não tá bonita, Rafa. A verdade é essa, ela tá bem simples, né? Como que a gente faz para tirar esse pontinho daqui do lado, deixar ela aqui? Afinal, o portfólio é algo para ser bonito, né? Ser visível, era aquela pastinha que o designer ia atrás. Olha, isso aqui que eu fiz. É algo que a gente mostra e seja convidativo. Isso. Além de ter links para o seu e-mail, para o seu LinkedIn, né? Algumas coisas que eu passei no desafio. Perfeito. Inclusive, se você quiser estilizar outra cor e tal, fique à vontade. Vamos lá, então. Vamos abrir o CSS e vamos ver essa nossa class projetos, né, que está ali na linha 11. O que a gente já fez com ela? Ela, no caso, engloba toda essa parte azul do Figma, né, que a gente tinha os nossos projetinhos. Vamos ver o que a gente já fez no CSS. A gente pôs um display flex, que é aquele negócio para a gente poder colocar, posicionar os nossos elementos filhos que vão estar ali dentro, que no caso é a nossa lista mesmo. E o Flex Direction, que é column, né? A direção de coluna. Aqui acho que é legal pôr um ponto e vírgula ali no final do column, só pra gente não perder isso aí. Então, o que a gente vai fazer além disso, né? Além de posicionar os elementos? A gente precisa colocar o nosso background. Então, a gente precisa ir lá no Figma e ver qual é a cor dessa parte dos projetos, que eu tenho certeza que é um azul. Exato. Vamos ver a cor dele. Posso copiar rapidinho esse background linear, Rafa? Perfeito, pode, porque é o linear gradient, que nem a gente já tinha usado no body, né? Aquele gradiente que a gente pode copiar e colar. Não precisa entender exatamente o que está acontecendo, porque o Figma já dá pra gente perfeitamente o que a gente precisa. Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer, que é interessante, né? A gente pode dar uma margem. Bom, vamos salvar e rodar, só pra gente ver como que tá ficando. Acho que é interessante. Eu vou tirar o zoom toda vez que for rodar, que aí a gente... Beleza, fica mais claro, né, o que tá acontecendo. Isso. Beleza. Olha só. Olha, já ficou mais legal, Já hein? ficou. Mas uma coisa, né, que tá incomodando um pouco é que tá muito grudado ali na nossa foto do perfil. Então é interessante a gente dar uma distância. Como a gente já viu, quando a gente quer distanciar o nosso elemento do elemento anterior, a gente coloca uma margem. E nesse caso a gente pode adicionar uma margem top, que é apenas a margem da parte de cima. Então, a gente coloca uma margem top de 32 pixels. Beleza. Vamos salvar e vamos rodar para ver como tá. Olha, bem Legal, melhor. bem melhor. E outra coisa também que a gente precisa fazer um pouco é que esse projetos, ele tá um pouco para cima demais, né? Então, acho que é legal a gente deixar os elementos que estão dentro dessa nossa div, né? Desse nosso projetos, um pouco espaçados também da linha deles, né? E como a gente quer espaçar os elementos que estão dentro do elemento que a gente está estilizando, a gente usa o padding. Então, vamos colocar aí um padding de 32 pixels também. Só para ele ficar um pouco mais para dentro. Quando a gente coloca apenas padding ou apenas margin, a gente está colocando a margem e o padding em todos os cantos. Mas quando a gente coloca, por exemplo, margin top, é só a parte de cima, margin left, right, bottom. Então, esse padding, por exemplo, ele foi aplicado em todos os 4 cantos aí. Então, vamos no Figma e vamos ver o que mais que a gente pode utilizar dessa caixinha, né? A gente ainda tá ali com o nosso link para poder redirecionar, depois a gente vai fazer essa parte do CodePen aparecer, mas vamos focar primeiro ali na caixa azul, que é de fato o que a gente está estilizando. Clica aí, Gui, só para a gente ver o inspect, o que pode aparecer. Olha lá, temos um border radius e um box shadow. Lembrando, né, o border radius é o que deixa arredondado o nosso elemento e o box shadow é o que faz aquela sombrinha embaixo. Então vamos copiar o border radius mesmo. Acho que pode copiar os dois, viu, Gui? Eu copiei. Os dois? Beleza, pode deixar. Os dois. Perfeito, vamos salvar e vamos rodar para ver como que vai ficar. Beleza, deixa eu salvar, deixa eu ver se ele vai arrumar ali. Certo?
tirando o zoom aqui, só pra gente conseguir visualizar, acho que 125 já dá, pra ter uma ideia. 125. Rodou. Olha, ficou legal, hein? Beleza, agora a gente já tem a Claro. bordinha bonitinha, já tem a sombrinha também. Uhum. E a gente precisa estilizar, de fato, os escritos, né? O nosso título da lista e os elementos que tem dentro da lista. Então, para isso, a gente vai criar primeiro uma classe para o nosso título da lista, que é aquela nossa UL, De projetos, de né? projetos. Tá. Então, a gente pode criar uma colocar aqui. classe projetos-título, por exemplo. Perfeito, vamos salvar. E vamos lá no nosso CSS estilizar esse nosso título do projeto. Certo. Baixa aqui o A JS. gente põe um ponto projetos-título e abre chaves para começar a estilizar. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o estilo dessa lista, né? Porque vocês podem ver que tem um ponto, tem também a indentação, né? Que é puxado para o lado, puxado para cá, para lá. É interessante a gente, quando quiser estilizar e personalizar, tirar essa decoração que vem padrão do nosso HTML e CSS. E para isso a gente vai usar um list-style, none, que é nenhum. Então vai ter o estilo da lista nenhum, a gente não vai usar. Primeira coisa que a gente vai fazer. Segunda coisa, a gente vai colocar a medida da fonte, né? Aquele negócio de 700, 400, aquele peso da fonte. Então vamos dar uma olhada lá no nosso título, lá no Figma, Gui, qual que é de fato aquele font weight, né? Que a gente estava usando. Uhum. É o mesmo do Perfeito, Rafa, então é 700. Uhum. Então vamos colocar aí o font weight de 700 também. Font weight de 700, beleza? Isso. E vamos colocar também o font size de 36 pixels. Esse tá no Figma também, Rafa? Tá no Figma também. Eu tô falando que eu tenho aqui também o Figma, né? Eu vou olhando, mas aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí 36 pixels. É, size 36. É que tá pequenininho, né? Pra enxergar, mas tá aqui. Exato. Beleza. Beleza. Vamos rodar? Vamos ver? Vamos salvar e vamos rodar pra ver como que tá. Olha, aí, ficou legal mais ou menos, né? Ficou grande. O projeto está legal, mas os outros aqui ficaram... Os outros a gente ainda tem que dar uma arrumada. Beleza, o projetos então já tá ok. Vamos agora adicionar uma classe depois do título, que vai ser ali na nossa lista mesmo, né? O L ali a gente pode criar uma classe para cada li, que vai ser projetos-item, pode ser? Tá. Essa nova div, ela vai ser onde, especificamente, Rafa? Não é uma Vamos nova criar div, Gui, é classe para cada li. Então a gente... uma classe para cada li, Isso. beleza. Eu poderia colocar uma classe que engloba todas as lis ou não? Não, você vai criar a mesma classe para todas elas, só que você precisa tá. colocar nelas todas a classe, entendeu? Ah, entendi. A ideia é a gente criar uma estrutura que a gente vai reutilizar em outras Isso, partes. isso. Beleza. A gente podia utilizar, por exemplo, que nem a gente usou lá em cima, até talvez mais fácil, que era a gente colocar o li dentro de todos os projetos, né? Por exemplo, que nem a gente colocou ali o H1 dentro de todos as divs de perfil. Mas a gente pode fazer tanto de uma forma quanto de outra. Aqui a gente vai mostrar como que utiliza mais de uma classe para mais de um elemento. Então é projetos-item. Tá. Projetos-item. E aí você coloca essa classe também para o elemento li de baixo. Tá bom. Beleza? Beleza. Legal. Então vamos estilizar aí o nosso item da lista. Ponto, projetos-item. E a gente vai também alterar que ali a gente tem o pontinho antes de cada um dos elementos. Se você gostar, você pode deixar dessa forma, mas a gente vai tirar esse pontinho. E para isso a gente utiliza uma propriedade que é o list-style-type. E a gente vai colocar o none, que vai ser nenhum mesmo. Então a gente põe dois pontos aí. E quer rodar, Gui, para mostrar essa parte? Vamos rodar, só para vocês verem como que tira, né, esse padrão aí do CSS. Legal, Então, já saiu essa legal. parte aí que a gente não estava afim de ver. Outra coisa, pode puxar lá para a esquerda, Gui. Pode. Vamos então ver a fonte
né, o tamanho da fonte e o peso dela, né? Que nem a gente sempre faz lá no Figma. Quer dar uma olhada? Tá. Vejo. Beleza. Vamos lá, então, aqui o calculador é 400 e o size é 24px. Perfeito. Beleza? Uhum. Posso copiar, Rafa, de lá? Pode. Então, Com beleza. certeza. Vou copiar aqui, ó. Font size 24. Mas bem que esse aqui foi bem curtinho. É font size 24 e o outro é o font traço real de 2.400px. 400 só, não é Legal. px. É só 400. Beleza. Vamos voltar no Figma só pra eu ver um negócio também, Gui? Eu tinha visto uma propriedade que talvez seja legal de colocar. Uhum. Rodando aqui já ficou bem legal, Rafa. Ó, Ficou, né? a única coisa que pega é que ele tá bem grudado aqui na parte de projetos. A gente pode ver depois. Então, é isso que eu ia ver, ó. Ali tem um line height. Ali, lá no nosso CSS, no inspect, para esse elemento aí de cada linha, lá embaixo no CSS, tem um line height, que é a altura da linha. Então, talvez seja interessante a gente colocar aí essa altura da linha. O que você acha? Uhum. Vamos? Porque aí o que acontece, né? A altura da linha é, de fato, o distanciamento entre cada linha também, né? Se você vai por uma altura maior, vai ter uma distância maior entre cada linha. Elas estão bem grudadas, então se a gente aumentar isso vai ficar mais legal. Uhum. Já melhorou Ou um não. pouco. Tenta aumentar, só pra gente ver o que acontece. Põe o dobro, Gui. Põe, sei lá, 56, é isso? O dobro? Isso. Vamos ver, rodou. Olha só, realmente. ele já separou um Tá. pouco mais. Uhum. Aí, acho que ficou muito 56, talvez um 48 fique melhor, Tá. né? Vamos salvar e rodar. Tá legal. Tá legal, Acho que né? melhor já. Tá, Uhum. melhorou assim. Beleza, e falta uma última coisa que a gente precisa estilizar, que é, de fato, essas âncoras, né? Que é o que deixa aí ficar um sublinhado embaixo. Isso a gente pode mudar, a gente pode não deixar acontecer. Então, a gente vai lá no nosso código CSS e vai selecionar justamente essa tag âncora pra gente estilizar. A gente pode colocar um ponto projetos traço item e um espaço A. Então, toda tag A, né, âncora, que esteja dentro da classe, dentro de um elemento de classe projetos item, que é o nosso caso, vai acontecer isso que a gente vai estilizar. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver a cor do nosso fonte, Uhum. do Essa nosso é um escrito. C, Exato. Vamos copiar e vamos colar lá com o color. Talvez ele cole com o background, né? Isso. Vai com color. Melhor. Deve color, que aí vai ser realmente o texto, a cor do nosso Beleza. texto. E a segunda coisa que a gente vai fazer é tirar o text decoration. Porque assim, vocês estão vendo que ele tá azul e tem o sublinhado. São essas duas coisas que a gente vai mudar. A gente vai deixar ele da cor dos outros elementos e vai tirar esse text decoration, que é a decoração do nosso texto. Então coloca aí um text decoration none, que é nenhum. Beleza. E aí a gente vai salvar e rodar para ver o que vai acontecer. Tadã! Olha. Ficou mais padronizado agora, né? O projeto com o Ficou. conversor de moedas. Beleza, Gui. Então a gente já tem aqui o nosso projeto feito, né? Com, se você clicar aí, por exemplo, em cima da calculadora, clica aí do conversor. Ele já até. Eu cliquei com o botão direito, ele até fala, ó, isso é um link, ele reconheceu. Vou abrir na nova aba aqui e tem aqui o conversor de moeda. Perfeito, a gente abre Legal. realmente o link. Se você quiser colocar o link do seu LinkedIn, do seu Facebook, você pode redirecionar para todas essas páginas. Só mudando lá naquele href que a gente colocou o link do CodePen. Ficou legal pra caramba, Rafa, esse link sem aquele texto padrão, né, que vem do HTML. Só que se a gente observar para o projeto principal mesmo, abre a caixinha do projeto, né, o HTML, CSS, JavaScript aqui, que a gente consegue visualizar e tal. Ou seja, a gente está pegando o nosso projeto do CodePen e a gente quer abrir um pedacinho do projeto que a gente fez. Exato. Né? E como que a gente faz isso? Eu cliquei com o botão direito aqui e abri esse conversor de moeda numa nova aba, que é o nosso projeto que a gente já fez, beleza? E nele existe um botãozinho aqui embaixo chamado Embed, tá?
Quando eu clico nesse embed, deixa eu só tirar o zoom aqui, senão eu não vou entender nada aqui, beleza. Quando eu clico nesse embed, olha que interessante. Ele mostra aqui pra gente um tipo, né? Ele fala qual que é o tema que a gente vai utilizar. Se vai ser o tema light, né? A Rafa que gosta bastante do tema light, ou o tema dark. Aqui, ó. Né, Rafa? Não, gente, dói os olhos. Né? Aí, ó, o que acontece? Repara que ele dá aqui uma tag P com um monte de coisa aqui. Quem é o usuário, qual é o tamanho que vai aparecer e tal. E ele tem aqui toda essa informação aqui e aqui embaixo fecha essa tag P. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso. Eu preciso dessa última linha também, Rafa? Precisa. Beleza. Vou copiar toda essa estrutura aqui. Repara que isso aqui que eu estou copiando, tag P, não é CSS e também não é JavaScript. Isso é HTML. É um parágrafo. Então, o que eu vou fazer? Lá no nosso projeto, eu vou na parte do HTML. Eu estou com o zoom bem pequenininho aqui. Deixa eu aumentar o zoom para a gente visualizar bem. Ó, eu tenho aqui o href com todo esse caminho, né? Eu vou tirar essa tag âncora. Tirei. Isso. A gente editou, fez um monte de coisa. Vou tirar, a gente vai evoluir nosso projeto. Gui, peraí. Só uma coisa. Volta lá. Oi. Dá um Ctrl Z. Porque você apagou o A, mas você apagou também o título ali, que é o conversor. Não é o título, né? O subtítulo de cada item, que é o tal do conversor de moeda. Vamos primeiro, ao invés da tag A, deixar uma tag P, que é uma tag de parágrafo, e deixar o nosso título de conversor de moeda aí, só pra gente não perder o título. Porque lá no nosso Figma a gente tem também o conversor de moeda. Aí embaixo a gente tem o nosso Figma. É o nosso embed. Tá, então, tira esse href também, porque aí não tem o href. A tag P com href é meio bizarro, né? Beleza. Coloca já no de baixo também a tag P e tira o href pra gente. Tá bom. Beleza? Acho que vai ser mais fácil. Tag P. P. E tira o href. Isso. Beleza. Ixi, eu acabei deletando aqui. Pode tirar também. Acho que pode tirar o emoji, né? Agora o foco mais é nos projetos, então pode deixar sem o emoji. Certo. Então eu vou copiar todo esse conteúdo, tá? Que a gente viu aqui essa tag P, né? Class, toda essa propriedade aqui. Vou copiar ela toda e vou colar lá no nosso projeto. É que eu já tô com uma tag P aqui, eu podia até deletar ela, hein, Rafa? E colocar ela inteira. Pode. O que vocês acham? É que a gente vai perder o título de cada item, entendeu? Aham. Aí você colocaria a tag P, fecha... embaixo dessa daí. Embaixo, exato. Se quiser, pode pular uma linha, né? Eu acho que vai ficar melhor, até pelo menos pra ler, sabe? Deixa eu salvar aqui pra ver se... Não, eu acho que você pode... Isso, perfeito. Perfeito. Beleza, salvei. Deixa eu ver, não executou. Vamos executar. Rodando esse carinha aqui no conversor de moeda. No projeto. Olha Opa, apareceu. Deixa eu tirar o zoom aqui, que aí a gente vai conseguir ver bem essa parte. Isso. Olha só. Eu tirei o zoom. A gente tem aqui o HTML, o CSS e o JavaScript. Pô, Guilherme, mas cadê o código, né? O projeto funcionando? Tem aqui um botão chamado Result. Quando eu clico nele, tem aqui o nosso conversor de moeda. Se eu colocar um valor aqui, vou colocar 10. E dou converter, o resultado é 50. Repara, a gente está rodando o nosso projeto de moeda. Dentro de um CodePen. É isso, né? Exatamente. E ficou esse nome aqui, né? Conversor de moeda. A gente deixa ele, tira ele, aumenta, coloca centralizado, muda a cor, fica ao seu critério. A gente pode fazer o quê, Rafa? O que você sugere? Não, a gente pode estilizar, mas eu acho melhor deixar a critério de vocês mesmo, porque pra mim eu acho que tá bom, assim. Projetos e vai listando cada um deles. Tá. E só pra gente ver isso funcionando de verdade, eu vou abrir numa outra aba o projeto do Aluraflix, que é um projeto que eu gostei muito, tá? Beleza. Eu abri o projeto errado, eu abri de novo. Deixa eu copiar aqui. Beleza. Conversor de moeda. Vamos lá, Aluraflix. Beleza, abri o Aluraflix aqui do dia 5. O que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo projeto. Aqui embaixo, ó, pertinho lá onde a gente tem, do lado do fork, tem o botão Embed aqui, ó, vou até dar um zoom aqui, ó, esse botãozinho, clico nele e tem esse código aqui, ó. Vou copiar todo esse código dessa tag P. Que não tem problema a gente não entender, é um código que eles criaram para a gente colocar algo dentro de algo. Inclusive, né, Guilherme, esse botão Embed existe lá no YouTube, existe em outros lugares que se vocês quiserem colocar um vídeo, um CodePen,
ou alguma outra coisa, um post do Instagram de vocês ou do Facebook, etc., dá para embedar, né? A gente usa esse assim em português, a gente acaba falando. Colocar algo dentro do outro. É isso aí. Vou colocar lá então, ó, no projeto da AluraFlix, o mesmo processo, tá? Ó. Então a gente tem aqui a tag IP do conversor, beleza? Fechou. Script. Aí tem aqui a tag IP do AluraFlix, vou dar um Enter e coloco aquele embed aqui. Vou salvar, vou executar, a gente vai ter os dois projetos agora sendo carregados aqui. Ó. Tem o conversor de moeda e aqui embaixo a gente tem o AluraFlix. Lindão! A gente não vai fazer para todos os projetos, por quê? Porque senão não vai dar tempo. E o processo é repetitivo agora, é a mesma ideia. Abre o seu projeto, clicou no embed, colocou o link do embed aqui depois da tag IP e sucesso. Ficou legal. Rafa, eu acho que a gente caminhou um pouquinho nessa parte do embed, isso ficou realmente muito maneiro, só que eu estou muito curioso para saber como é que a gente tem um botão que a gente aperta, alterar tema, que muda a cor da nossa página, sabe? Para a gente ter esse dark mode. Semelhante ao GitHub, né, Rafa? Que eu nem imagino onde fica o botão do GitHub, porque eu nunca me atentei a isso. Eu vou perguntar, Paulo, você tem o GitHub em dark mode também ou não? Tenho. Em dark mode? Uhum. Puxa vida, então agora eu me lasquei mesmo, porque só eu tenho. Beleza, vamos criar desse eu daqui. Eu não sou dev nem jovem, mesmo assim já tenho, hein? Você viu? Rafa, como é que a gente faz para criar esse botãozinho aqui para alterar o tema, para ficar bem legal? Então, como que a gente vai fazer, né, esse botão, Gui? Lá no nosso cabeçalho, a gente vai colocar lá no canto direito esse botão para alterar o tema. Então, vamos lá no Figma só para a gente dar uma olhada em como que vai ser. Exato, vai ser esse botãozinho aí que fica lá no canto direito superior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que voltar no nosso código e dentro da nossa tag de cabeçalho, que é a header, né, perfil ali, a gente vai criar uma outra div embaixo, né, que vai vir depois do nosso título. Então, vão ter 3 elementos no nosso cabeçalho principais, que é a imagem, o título, que tem o nosso nome e o que a gente faz, e o botão de alterar tema. Isso, perfeito. Então, o Gui está adicionando aí uma div nova, e essa div pode ter uma classe tema, né, que vai ser a que a gente já vai estilizar. E dentro dela, a gente vai colocar, de fato, um botão. E aí, a gente coloca a tag button para poder criar um botão, e a gente vai usar o quê? Que a gente usou todas as aulas até então. O onClick. E a gente está fazendo esse onClick. Lembra que a gente sempre puxava o onClick que já vinha no código, né? Que a pessoa que fez o design, que fez o HTML e o CSS, já tinha colocado para a gente qual era a função. Agora a gente está, de fato, criando a função no onClick, que a gente vai utilizar depois para poder mexer aí no tema. Então, a nossa função pode ser o muda tema, né? Dentro do onClick a gente coloca um muda tema, usando o que é meio case, né? Talvez. Muda tema? Isso, muda tema e a gente chama essa função. A gente não vai fazer isso agora. Primeiro a gente vai estilizar, mas é só pra gente já deixar a nossa função onClick no JavaScript que a gente vai usar. E a gente vai fechar essa nossa tag de botão. Pode fechar, Gui, a tag. Fechar ela inteira, né? Isso. Só faltou ali antes faltou o maior depois do aspas. Tá. Aqui depois do muda tema, né? Isso. Isso aqui. E aí a gente vai colocar um alterar tema, né? Pra pessoa saber que quando ela clicar ali, ela vai de fato alterar o tema. Uhum. Perfeito. Então vamos estilizar aí esse nosso botão. Se você quiser, pode salvar, rodar, só pra gente ver como que fica o botão. Vai aparecer lá em cima, deve tá lindo, perdido, né? Olha só que coisa bonita. Perdidas. Nossa, se alterar tema aqui tá triste. Maravilhoso. Vamos lá, vamos deixar ele legal. Vamos, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é, de fato, estilizar. Vamos lá no nosso CSS. No CSS. No nosso código CSS. Uhum. E a gente vai... o ideal é que a gente vá seguindo uma linha meio cronológica, assim, das coisas que a gente vai editando. Não cronológica, mas dos elementos, pra gente saber onde a gente vai achar quando a gente precisar entrar no HTML. Então é legal a gente subir lá na parte que a gente estava alterando o nosso cabeçalho e mudar de lá mesmo. Então, a gente tinha o perfil foto, título também pode passar, título H3. E, antes de projetos, a gente pode estilizar aí
a nossa classe de tema. Então é ponto, tema, né? E a gente pode colocar o button, que a gente vai utilizar diretamente aí o botão. Espaço button, que é o botão que está dentro da classe tema. Isso. Que a nossa classe tema, no caso, era aquela div que está englobando o botão. E vamos lá. A gente vai precisar estilizar com algumas coisinhas novas, né? Até porque, como é um botão, a gente precisa mexer um pouco nele. Primeira coisa é que a gente vai ter que alinhar ele de uma forma diferente, né? A gente vê que os itens que a gente alinhou, eles estão todos para a esquerda, e o botão a gente quer alinhar ele sozinho lá para o canto direito. E para isso, como a gente está utilizando o Flexbox, existe também uma propriedade que a gente usa, que é o tal do Align Self, que é Align Self, alinha o elemento sozinho, ele mesmo. E aí a gente pode pôr 2 pontos, Flex End, que é o final. A gente quer deixar ele lá no canto do final do nosso conjunto, né? Então vamos salvar e vamos rodar para ver onde ele ficou, só para a gente já ver. Ficou aqui no cantinho, né? Ó. Isso. Ele já vai lá pro canto, que é onde a gente quer que ele vá mesmo. Ele não fica mais grudado ali nas coisas que a gente tinha. Beleza. Próxima coisa que a gente vai fazer. Vamos lá no nosso Figma, pra gente dar uma olhada, né? Como que ele tá de fato. Vamos clicar aí na nossa fonte e ver qual que é o tamanho da fonte. É 24px o tamanho, peso 400. Perfeito. Então vamos utilizar isso. Se você quiser copiar já e colar direto. Tá. 24px, font size. E o font traço. Aí, 400. Beleza. Perfeito. Que mais? Deixa eu ver como que tá, Gui, aí no nosso código, só para ver. Uhum. O alterar tema, o escrito do botão, ele também tá de uma forma... Nossa, ficou grande. Nossa, ficou grande, hein? Ele vai ficar grande mesmo, a gente já vai mudar, né? Porque a gente tá com um zoom grande também. Mas uma coisa que a gente precisa fazer é dar uma distância um pouco melhor aí do escrito para as bordas do botão, para ele ficar um pouco mais centralizado, assim. Então, isso é o quê? É o tal do padding, né? A gente tá alterando o elemento que a gente quer e tá colocando as coisas que tem dentro dele mais para dentro. Então, a gente vai mexer no padding, lá no ponto tema button. A gente vai colocar um padding. E aí, nesse padding, a gente vai colocar 8px, espaço 16px. O que isso significa? A primeira informação que a gente passa, a gente está mandando 2 informações, né? Um número e o outro número. A primeira informação que a gente passa, vamos salvar e rodar só para a gente ver, é da distância entre o topo e a distância entre o que está embaixo. Então, tanto em cima quanto embaixo vão ter 8px de padding. Agora, o lado direito e o lado esquerdo vão ter 16px. É isso que a gente normalmente utiliza. A primeira informação que a gente passa, assim como margem, né? Se você quiser dar uma margem de cima e embaixo de tanta e dos 2 lados de outra, a gente coloca primeiro os de cima e de baixo e depois passa o dos lados também. Então, fica mais legal assim com o botão. Outra coisa que a gente vai fazer... O botão que a gente está usando agora está com um fundo cinza, né? Um fundo um pouco estranho. Então, vamos lá ver no nosso Figma qual que é o fundo do botão que a gente vai querer utilizar. Clica para fora. Tem cor? Ali, ó. Borders. É esse. Isso. Pode copiar essa cor. Aqui vai ser background mesmo, né? Background e esse daí. Vamos salvar e vamos rodar para ver como que tá. Olha só, legal. Já tá com uma cor um pouco mais agradável. Próxima coisa, a gente tem a borda dele redondinha, né? Então vamos lá ver também qual que é o nosso border radius. Olha só, o Gui já achou ali. Vamos copiar e vamos colar no nosso botão para deixar ele redondinho também. De 100 pixels. Perfeito. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Outra coisa que a gente vai fazer é passar a nossa borda, porque eu acho que ela tá um pouco simples, né? A gente pode deixá-la um pouco mais definida. E aí essa borda, o que a gente pode fazer? A gente pode escolher a espessura dela
a gente pode escolher, né, o tamanho dela e também a cor que a gente quer a borda. Então, tem uma coisa aí que eu acho que a gente também não conseguiu mudar ainda, que é o botão. Ele ficou pro lado esquerdo, mas ele ainda não foi pro canto exato que a gente precisa. Para isso, a gente vai separar em mais uma divisão, né? A gente vai separar a foto e o título, que é o nome e tal, em um lugar, e aí o nosso botão de alterar o tema em outro. Então, vamos lá. Lá em cima no nosso HTML, a gente pode englobar a nossa foto de perfil com o título dentro de uma tag que pode ser, por exemplo... pode ser essa tag perfil? Eu acho que a gente pode... peraí, Gui. Eu acho que a gente pode fazer embaixo. É embaixo do header. Ele vai englobar a imagem e a div de título. Isso, a gente vai criar uma div... Aí a classe aí, eu acho que a gente pode realmente chamar de perfil, que aí vai ser as informações do perfil. E aí o header lá em cima a gente chama de cabeçalho, que de fato vai englobar desde o perfil até o botão também. Então a gente vai mudar aí o nome só para poder pegar o perfil que a gente já tinha e a gente vai englobar em algo que vai ser o cabeçalho em si. A gente só precisa fechar aí a div lá embaixo. Antes do tema. Aqui, né? Antes do tema. Ah, tá. Que a gente tá fechando verdade. depois do título. Sim. Isso, perfeito. Então vamos ver o nosso CSS, como que ele tá. Agora não vai mudar nada, né? Vamos descer aí um pouco. Deixa eu ver como tá o perfil. O perfil agora vai ser a nossa imagem junto com as nossas informações. E a gente vai precisar mudar aí a disposição dos elementos. A gente não vai deixar mais o Align Item Center. E a gente vai estilizar... Pode tirar o Align Item Center. Ah, tá. E a gente vai estilizar em cima aí desse perfil o nosso cabeçalho. E o nosso cabeçalho, lembrando, ele tem a tag perfil e tem a tag tema, que é o botão e o conjunto aí de foto com os títulos. Cabeçalho. E aí esse cabeçalho a gente vai colocar o Display Flex para posicionar os elementos. E a gente vai utilizar uma propriedade que é o Justify Content, para você justificar os elementos que estão dentro, né? Uma outra propriedade para poder centralizar ou não. E a gente vai colocar Space Between, que a gente vai querer que tenha um espaço entre os elementos, como eu falei que também dava pra gente fazer. E aí esse Space Between vai fazer o quê? A gente tem dois elementos no nosso cabeçalho. O perfil, com a foto e o título, e o nosso tema. E aí a gente quer colocar um espaço entre eles. Então a gente vai separar eles cada um de um lado. Vamos salvar e vamos rodar para ver como que vai ficar. Beleza. Vou tirar o zoom só pra gente ter uma referência Beleza. real aqui. Olha, já mudou, hein? Perfeito. Alterar tema. Era isso que a gente queria, né? Uhum. Ó, olhando no Figma, é exatamente isso, ó. Perfeito. Certinho, alterar o tema ali. Beleza. Então agora a gente quer fazer o botão funcionar, né, Gui? Como que a gente faz a parte do JavaScript para ele funcionar? Olha, Então, fazia Rafa, uma hora e mas, ó, meia eu que a já gente fiz. colocava a mão no JS ali, né? Porque agora vai ter agora a o gente function vai juntar tudo. muda tema, eu acho, né? Isso. Exato. Eu já cliquei nesse botão, Rafa, umas 4 vezes e apareceu aqui embaixo uma setinha azul falando que Olha. vermelhinho, falando aqui, ó. Opa, se eu abrir até o console, ele fala, olha aqui, ó. Quantas vezes eu já cliquei o muda tema aqui, porque não foi definido. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa função. Então eu vou criar essa função, pode ser? Aham, vamos. Vamos lá, criar essa função. Deixa eu ver aqui se tá Respeitando tudo certo. Deixa eu jogar para cima. Função muda tema. Beleza, ela não recebe nenhum parâmetro e a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro que vai manipular o CSS. É isso, né, Rafa? Exatamente, Gui. Certo. Como que a gente faz isso? Então, assim como a gente tem, né, aquele document.getElementById, document.getElementByName, várias coisas, né, que a gente usa no JavaScript, que a gente manipula o HTML, o CSS, a gente tem o tal do document.body. E esse body, o que é, na verdade? Ele é o body, a tag body do HTML. Voltando no HTML, é aquela tag que engloba todos os elementos da nossa página que são visíveis. Olha lá, ele é o primeiro de tudo. E é justamente aí que a gente quer atacar. A gente quer pegar o nosso body e atribuir uma classe para ele
E quando a gente atribuir essa classe, a gente vai ter lá no nosso CSS um CSS para essa classe. A gente vai criar ali uma classe, né? Pode ser uma classe Dark, por exemplo, e a gente vai escrever no nosso CSS, olha, para essa classe a gente quer essa estilização. Só que o JavaScript que vai decidir quando que essa classe entra e quando que ela sai. E nesse caso vai ser no onClick. No onClick do nosso tema de botão, a gente quer alterar a classe do nosso body. Então a gente vai pôr o document.body, então o body do nosso documento, ponto ClassList, que é a lista de classes, ponto toggle, T-O-G-G-L-E. Isso daí é o comando, gente. A gente precisa escrever isso. É de fato isso que a gente escreve para poder trocar, né? Eu não sei exatamente qual que é a tradução de toggle. Vocês sabem o que é toggle? Não, vamos pesquisar. Deixa eu Ligar, ver. desligar, um interruptor, não sei. Alternância. Toggle é alternância. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai alternar a class list, a classe, né, do nosso elemento body, e vai colocar dark. Vamos colocar essa classe aí para o nosso elemento. Beleza. Vamos salvar. Porém, ainda não vai mudar nada, assim, em relação ao nosso tema, porque a gente não fez essa estilização da classe dark, né? Ele vai mudar para classe dark, mas a gente não tem esse estilo de classe dark. Clica aí, Gui. Engraçado que ele não dá erro, né? Não dá. Aquele exemplo, acho que o Paulo havia comentado em uma das aulas, que esse é um cenário complexo, né? Que a gente não tem uma mensagem de erro e não tem o comportamento que a gente espera, né? Então eu tô clicando alternar tema aqui, não muda. Exato. Então, no CSS a gente precisa de alguma coisa, né, Rafa? Exato, Gui. E a gente vai fazer isso. Então vamos deixar lá embaixo, vamos deixar tudo isso daí do nosso tema claro. E lá embaixo a gente começa a fazer o nosso tema escuro. Então vamos dar um espaço aí e vamos pôr o nosso ponto dark. Quando a gente dá o ponto dark, o que a gente está estilizando de fato? A nossa tag body, só que quando ela tiver a classe dark, né? Então, o que a gente estiliza normalmente na nossa tag body? É o background, né? É a fonte. A fonte vai ficar a mesma, então a gente não precisa trocar. Mas o background a gente vai trocar. Vamos lá ver no nosso Figma qual que é a cor do background do tema escuro. É um cinza, né? Deixa eu clicar nesse daqui. Que é esse Dark Mode. Esse aqui, ó. É um Isso. linear gradient aqui, né? Com um pouquinho mais escuro, né? Posso copiar esse background? Pode copiar o background. Beleza. Background. Perfeito. Então é isso que a gente vai trocar. Vamos salvar e vamos rodar, que agora a gente vai poder ver se realmente está funcionando o nosso botãozinho. Ah, que isso. É, Vamos ver. Será? Vou tirar o zoom aqui pra gente visualizar melhor. vamos. Vamos lá. Alternar tema. Opa, Olha olha só. aí, hein? O nosso fundo já está sendo alterado. Então vamos agora alterar o resto das coisas que a gente precisa. Vamos no nosso Figma, só para a gente ver o que mais que a gente precisa alterar do nosso CSS. Ó, uma coisa que a gente precisa é trocar aquele nosso container, né? Que antigamente era aquela tag branca, o espaço branco. E também trocar aí a cor da escrita, a cor do botão. Então vamos fazer isso. Vamos voltar lá então, Gui. Não, pode copiar já a cor, né? A gente vai precisar da cor de qualquer forma. Pode copiar essa cor aí do background do container pra gente já saber qual que é. Tá. Beleza. Então a gente vai fazer o quê? Agora a gente tem que lembrar daquilo que a gente faz. Para todo elemento dentro de tal classe, a gente vai utilizar de uma forma. Então a gente pode colocar aí, para todo elemento container, então vai ser o ponto container, que já existe, né? É a classe da nossa div. Aquilo seria o container do Dark? Exato. Para todo elemento container dentro da nossa classe Dark, que vai estar dentro do nosso body Dark. Então é o ponto Dark. Outro ponto Dark, né? Isso, perfeito. Nossa, que doideira. Legal. A gente vai estilizar. A gente vai colocar o quê? Um background daquela cor que você copiou. Beleza. Acho que foi um ponto e vírgula, né, Gui? Foi ali um ponto e vírgula depois do background, eu acho. Ah, verdade. Aqui 2 pontos. Beleza. Isso. E além disso, a gente também tem que trocar a cor da nossa escrita, né? Que tava escura. E aí, se ficar escuro com o fundo escuro, não vai aparecer nada. Então, a cor... Tá. Vamos pegar lá no Figma qual que era a cor do nossa escrita. Esses dois é a mesma, né? Ó,
F6, É só olhar. F6. Isso. Vou colocar aqui não é background, é o F6, beleza. Vamos Perfeito. testar? Vamos testar. Vamos salvar e rodar. Beleza. Vamos lá, executando esse carinha aqui. Beleza. Alterar tema. Ó, Caramba. legal, Ficou né? legal. Engraçado que aqui, agora a gente tem o oposto, né? Ó, aqui tá na cor escura. Quando eu altero o tema, ele ficou branco, só que esse branco aqui de dentro ficou estranho, né? E o pessoal Um contraste muito estranho, né? ficou. E o pessoal que fez esse layout aqui no Figma também percebeu, né? Tanto que eles deixaram essa cor do projetos e dos nomes dos projetos escura também. Exatamente. Então vamos alterar isso, Gui. Vamos Vamos. pegar lá essa parte aí do projetos. Vamos pegar vamos ver lá no HTML qual que era a tag do projetos, que eu não lembro. Eu acho Vamos. que era projetos, se não me engano. Então, aqui a gente tem projetos, Isso. projetos títulos, né? Pode ser o projetos mesmo, porque a gente vai querer trocar a cor que tá De ambos, dentro de né? todos os elementos. Então a gente Beleza. pega o ponto .dark ponto projetos e a gente vai colocar a color escura, né? Que era aquele do Figma. Uhum. Eu não sei, eu não copiei. É. Deixa eu copiar. Esse aqui vai ser o color, esse aqui. Aí eu acho que eu vou copiar, ele vai vir com o background, tiro o background. Beleza. Perfeito. Vamos Salvar, salvar e vamos ver? vamos rodar. Alterar tema. Opa, do projetos... O do projetos não tá mudando, né? Não, é porque assim, Gui, o que acontece? Ele tava mudando na hora que a gente é verdade. alterava o tema. Porque como a gente colocou, quando a gente criou ali o dark.container, a gente colocou a cor para ser branca para todos os elementos que estão dentro desse container. Isso inclui ali o tal do projetos e conversor de moeda e tal. Então a gente estava mudando para o branco. Só que agora a gente não quer que mude, a gente quer que fique preto. Por isso que a gente está colocando ali especificamente para o ponto projetos continuar preto. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Legal. É. Ficou bem legal isso aqui, hein? Outra coisa que a gente faz também ali é alterar o botão, né? Porque o botão ali do Dark Mode, ele é também escuro. Então a gente pode mudar ele pra ficar um pouco mais legal. Uhum. E pra isso Já a gente vai copiei pôr... cor. Hã? Eu já copiei a cor dele? Perfeito. A gente vai criar então o ponto .dark ponto tema button, espaço button, era como a gente estava selecionando o botão. Não, é dentro lá do seletor. É verdade. E aqui sim o background, né? Isso, background color. É, Agora dava pra ter escrever. colado. Brincadeira essa trollada do Figma, né? Além disso, a gente tem que mudar a cor da escrita, né? Que acho que tava escura também. Aí se a gente deixar assim vai ficar clara. A cor a gente coloca... Acho que dá pra colocar aquela mesma do... Não, copia. Se é um C, Ele F, tá F, um F. brancão, né? Então vai essa. Beleza. É um brancão. Vamos ver? Vamos ver. Agora o Dark Mode vai alterar o tema do botão. Vamos lá. Vamos ver. Executando. Beleza. Ah, top. Ficou legal. Uma coisa que dá pra mudar é o borda, né? A borda, vamos mudar a borda só pra outra cor? Vamos. Porque ela tá um pouco estranha ali. Coloca aí dentro do Dark Tema Button um border, que é o da borda. Põe de 2px, que é o tamanho da borda. Solid, que vai ser uma borda sólida. Não, todas as informações aí dentro. E aí a cor. A gente coloca F7, 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 que é uma cor um pouco mais clara. F7, F7, F7. Opa, tô sem zoom aqui. Foi mal, galera. Tirei aquela hora e esqueci de voltar. F7. F7, F7. Isso, vamos salvar e vamos rodar. Ah, ótimo. Legal. Ficou bem Agora legal. a gente clica em alterar tema. Legal. É isso. Ficou bem legal. Vamos colocar esse projeto no ar então, para que Vamos! qualquer pessoa que
que a gente passe um determinado link, ela vai visualizar esse layout aqui? Exato. Vamos. Estão preparados para isso? Aí eu acho que vale falar, não é? Então, quando a gente tem um projeto web, que é o caso que a gente está desenvolvendo, que é um site, uma página, aqui está dentro do CodePen, que é uma ferramentazinha web, e você só vai lá ver dentro do CodePen. Às vezes a gente quer colocar no nosso site, eu quero colocar no meu site.com.br, no site da rafaela.com.br. Ou tem outros sistemas que permitem que você faça isso. Então, quando a gente quer hospedar, né, tinha essa palavra antigamente, né, a gente falava hospedar o site em algum lugar. Tem vários serviços de cloud, né, na nuvem. Aí tem o negócio da Amazon, da Oracle, do Azure, do Google, tem esses grandes. Mas tem serviços menores de host, né, host de internet, host de website. E tem algumas outras ferramentas para devs, como o GitHub, que já te dá para colocar ali num site sem todas essas coisas do CodePen, etc. Ele já te dá um espaço até gratuito para a gente fazer isso. Não foi à toa que a gente colocou na aula passada. E também a gente está provocando você nisso de usar o tal do GitHub, porque quer queira, quer não, você vai acabar usando o GitHub na sua vida. Ele não é feito para colocar sites no ar, não é isso. Essa é uma ferramenta extra. Mas ele é feito para ele guardar, né? A gente chama de repositório, de sistema de controle de versão do nosso sistema, né? A gente está criando esse sitezinho, então tudo que a gente fez aqui de mudança, sabe quando ele dá Ctrl Z, volta atrás, vê o que você fez ontem, se eu estou junto com a Rafa, o que a Rafa mexeu, o que eu mexi. Então o GitHub, um dos objetivos dele é te ajudar a organizar todo esse trabalho, esse workflow que uma empresa, que um time precisa ter. Tem uma série de complexidades aqui, a gente está deixando os links. O Mário Souto, né, aqui do Aludaverso, a gente está deixando alguns vídeos dele, da série de GitHub para sobrevivência. E agora a gente vai usar mais esse mecanismo de colocar o site no ar ali no GitHub. Tem um monte de lugar, dava para fazer em diversos outros lugares, tá bem? Você está convidada a colocar onde você prefere. Tem várias opções, agora o ideal é pegar esse nosso site e colocar no ar. Já está no ar no CodePen, mas a gente vai fazer de um jeito um pouco mais tradicional, mais, vamos chamar assim, profissional. Lembrando que também a gente vai colocar nos desafios finais aqui e você deixar isso mais completo. Tem até ali, você viu ali no Figma, tem umas coisas ali dos achievements, né, das conquistas, mas dá para fazer um monte de coisa para deixar esse projeto aqui incrível, melhor que seu LinkedIn, tá bem? Esse é o nosso objetivo, que você saia da imersão dev com isso aqui no ar, redondo, linkando para os seus projetos, mostrando o que você fez e a sua capacidade. É isso aí. O que a gente precisa para conseguir, de fato, vincular esse projeto que a gente fez aqui no CodePen lá no LinkedIn? E a gente tem um link para mostrar para várias outras pessoas, assim como o Paulo e a Rafa comentaram. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser acessar o GitHub. Vou escrever GitHub. Opa, escrevi errado ali, ficou GitHub, é GitHub. Agora sim. Vou clicar nesse primeiro link aqui, tá? Ó, github.com. Eu já estou logado no LinkedIn, eu já tenho uma conta. Se você não tiver logado, no canto superior direito vai estar escrito Sign Up. Você clica ali, coloca seu e-mail, coloca sua senha e você consegue estar logado aqui no GitHub, beleza? E essa é a carinha do GitHub, quando a gente está logado, aqui tem um monte de coisa, um monte de informação, código aqui, que as pessoas fazem. Para a gente conseguir, de fato, pegar o nosso código que está aqui no CodePen e passar para o GitHub, a gente vai criar como se fosse uma pasta, que a gente chama de repositório, onde a gente vai falar, olha, nessa pasta eu vou manter todos os códigos do CodePen. E para a gente criar essa pastinha, eu vou clicar aqui nesse símbolo de mais, vou vir aqui em New Repositório, tá bom? Eu vou clicar nesse botão e vou escolher um nome para esse repositório e vou deixar para a Rafa e o Paulo me ajudarem nesse enigma gigante que é escolher os nomes para as coisas aí. A Rafa já está rindo ali. Vai lá, Rafa, qual que vai ser o nome desse repositório? Eu acho que podia ser aquele Certificard, né? É um bom nome para o nosso certificado. Boa. Lembrando que a gente não pode ter no mesmo repositório dois repositórios com o mesmo nome e tal. O GitHub vai fazer essa verificação. O que eu vou fazer? Não vou me preocupar com as outras coisas. A descrição do projeto, se ele é público, se ele é privado, esse readme, git ignore, não vamos se preocupar, a gente não vai se preocupar com isso. Vou clicar nesse botão para criar um repositório e olha que muito louco. Abriu uma página aqui, que a primeira vez que eu vi isso aqui, eu quase caí para trás, porque eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, o que é esse monte de código aqui, git init? Ele tem algumas opções. A gente pode enviar os arquivos que a gente vai fazer download do nosso certificado aqui do CodePen
para o GitHub só com linha de código, só no terminal. Não é o que a gente vai fazer. Se a gente ler aqui nesse setup, nessa guia de setup rápido aqui, como que a gente faz, a gente pode criar um novo arquivo. Então eu posso começar a criar um arquivo HTML, um arquivo CSS ou JavaScript direto, ou fazer upload dos arquivos existentes, né, de arquivos que já existem. Quando eu clico nessa opção, olha o que vai aparecer. Aparece um quadradinho para a gente passar os nossos códigos aqui para o GitHub, certo? Mas os nossos códigos estão aqui no CodePen. A gente vai precisar fazer download desse código. E aqui embaixo, a gente tem uma propriedade, aqui eu não estou conseguindo dar o zoom aqui, mas aqui embaixo existe uma propriedade chamada Export. Quando eu clico nesse Export, tem aqui salvar como GIST do GitHub, não é o que a gente vai querer, e tem aqui o export.zip. Eu vou clicar nesse carinha aqui. Então, export.zip. Quando eu clico nele, ele vai preparar o zip e vai falar, olha, você já pode fazer download desses arquivos. Eu aposto que é um arquivo para cada uma das coisas que a gente faz, que é o CSS, o HTML e o JavaScript. Isso. Eu vou até abrir esse arquivo aqui para a gente ter uma ideia. Dentro desse certificado de aula 10, quando eu clico nele, ele é um arquivo zipado. Ele vai extrair, né? Se você estiver usando o Windows, pode usar um WinRAR, alguma coisa assim para dizipar, né? Aquela pasta. Quando eu clico nele, tem uma série de arquivos. Tem o README, Markdown, license, license.txt, src aqui com index script style. A gente não vai usar esse source aqui, tá bom? A gente vai usar o dist. Por quê? Lembra que a Rafa comentou na aula anterior que o HTML consegue conversar com CSS e o HTML consegue conversar com JavaScript? Esse arquivo dist aqui, ele já tem isso. Eu faço até questão de abrir ele no Visual Studio Code para a gente visualizar essa parte. Olha só. Quando eu abro aquele arquivo index.html do dist, a gente tem aqui na linha 6 uma coisa assim, ó, link, um style sheet, style.css. Ele já tem esse link. E se eu abro do source direto, ele não tem isso. Ó. Vou abrir do source só para a gente olhar o link. Vou abrir também com o VS Code, só para a gente visualizar. E esse link não traz. Ele traz exatamente o código que a gente estava vendo lá. Não é o que a gente quer. A gente quer o código do dist, já com CSS e com JavaScript funcionando, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, não do src, mas do dist, os 3 arquivos e vou arrastar lá para o VS Code. Agora eu só preciso ver como que eu vou fazer isso, porque eu estou com as janelas tudo abertas aqui. Aqui é o upload, beleza? Acho que agora deixa eu minimizar isso aqui, aí vai ficar facinho. Senão na gravação vai ficar maluco aqui. Beleza, vou abrir esse aqui. Selecionei os 3 links do dist, vou arrastar aqui para dentro. Pronto. O que está acontecendo? Está acontecendo que ele pegou os 3 arquivos e está mandando agora para o GitHub. Beleza? E ele mandou, ele já falou, opa, já foi feito aqui. Aqui embaixo tem uma palavra que a gente vai ouvir muito como desenvolvedor, que é commit. O que é um commit? Commit é a linha do tempo. E nesse momento é o nome que a gente dá para a linha do tempo, né? O que eu fiz? Eu adicionei, vou colocar aqui, ó, adicionei os arquivos do certificado. Beleza, alguma coisa assim. Posso colocar aqui, isso é só para a gente ter mais ou menos as alterações que a gente está realizando no GitHub, né? Um stage. Então, ó, a gente tem um commit aqui, uma foto que a gente colocou aqui dos arquivos que a gente fez. Ah, eu preciso alterar esse outro script aqui, eu preciso alterar o index.html. A gente vai fazer um novo commit para ficar registrado, tá bom? Então, faço o commit dele aqui. Ele está processando esses arquivos e pronto, processou. A gente já consegue visualizar esses arquivos aqui. A gente consegue visualizar, mas não a página como o Paulo e a Rafa esperam. Quando eu clico no index.html, aparece aqui, ó, certificado, bonitão, com todo o código que a gente desenvolveu, o mesmo para o script JS e o mesmo também para o CSS. A gente pode ver cada um deles aqui. O legal do GitHub é que ele mostra depois a porcentagem de HTML que tem no repositório, de JavaScript e tal. Isso é muito bacana. Para a gente conseguir, de fato, ter um link que abre o nosso projeto, a gente vai vir aqui em Settings ou Configurações, tá? Venho aqui, clico nessas configurações, vou scrollando a minha página, vai ter um monte de informação legal, de coisas que eu posso fazer, e a gente tem uma partezinha chamada GitHub Pages. Eu vou clicar nele para eu ativar, tá bom? Clicar nessa parte do GitHub Pages, e vou selecionar agora qual é o local onde eu quero inicializar esse nosso projeto. Então, se eu for lá, vou voltar um aqui só para a gente visualizar, no Certificado, meio que implícito, ele falou assim, olha, tudo que você está fazendo aqui
tá nessa branch main, tá bom? Então, o que eu vou precisar fazer? Lá quando eu criar o GitHub Pages, quando eu ativar ele, eu vou falar, olha, o meu código principal tá aqui na main. Então, eu venho aqui em Settings, scrollo aqui para baixo, vou lá no GitHub Pages, clico aqui e vou falar, olha, o GitHub Pages está desabilitado, tal, qual que é a origem, né, do seu projeto, das páginas do seu projeto. Eu coloco o main, salvo. A partir do momento que eu salvei, ele falou assim, opa, seu site já está pronto para ser publicado, Certificard. Vou clicar com o botão direito e vou acessar aqui e a gente recebe uma mensagem de erro, 404. Repara que aqui a gente está utilizando aqui uma palavrinha chamada root. Esse root, ele é mais fácil de ser entendido assim. Outras linguagens, outros frameworks vão entender mais fácil o que é esse arquivo root. Ele vai conseguir identificar por onde o projeto começa. No nosso caso, como a gente só tem 3, repare que quando eu clico aqui nesse root, ele mostra o root, né, que é para frameworks mais complexos e tal, e tem aqui o docs. Eu vou selecionar a opção docs, vou clicar em save, e ele falou, opa, Certificard, o que eu vou fazer? Vou atualizar essa nossa página aqui e está tudo no ar. O que aconteceu? A gente precisou fazer dois pontos importantes, né? Essa questão da branch, que é em qual é o local que a gente está fazendo, a gente falou, é no main, é no principal. E a gente não utilizou aqui o root, tá? A gente não está utilizando um framework JavaScript que tem uma partezinha lá do root que vai apontar para a página index. Não, a gente utilizou aqui o docs e a partir desse momento a gente já tem o nosso Certificard funcionando certinho, tudo funcionando. Guilherme, eu quero colocar outro jogo, igual a Rafa falou. Quero colocar o Super Trunfo, quero colocar o Aluraflix. O processo é o mesmo. Criou um repositório, copiou os 3 arquivos para cá. Acho que o que você quer dizer, né, Guilherme, é que dá para a gente criar mais um outro projeto que não se chama certificado, que se chama Aluraflix. E aí você faz o download, aquele export só do Aluraflix. Não estou falando de você embedar aí dentro do projeto. Estou falando de você quer deixar o Aluraflix num endereço na internet para as pessoas acessarem só ele. Dá até para fazer mais elaborado, não é? Dá para você linkar daí do certificado pro Aluraflix, que também está no GitHub. Dá para fazer uma lambança aqui de sites e de projetos. É isso mesmo. Acho que, Guilherme, também, né, Rafaela? Aqui a gente passou por alguns detalhes do GitHub, que às vezes esses menus mudam de lugar. Tem alguns detalhes que pode te barrar. Pô, mas tá dando só 404. Joga pra gente no Discord, a gente também tá deixando alguns links aqui, sempre mais atualizados, se tiver alguma questão do GitHub mudar, alguma forma de onde tá o seu site. Então repara que agora tá esquisito, que o site da Rafaela tá dentro do URL do Guilherme, mas vocês entenderam? Agora vocês têm um endereço próprio de vocês para vocês mostrarem, colocarem no rodapé dos e-mails de vocês, não é? Em vez do que alguma piadinha ali, dá para vocês colocarem, olha, tá aqui o meu site, que você pode ver o que eu fiz, o que eu estou estudando, em vez do que o seu LinkedIn. Inclusive, de novo, seu LinkedIn, seu Instagram, o que você quiser que tem alguma cara profissional para você, pode estar aí do lado, do Rafaela Ballerini com os logos, ou no footer, ou alguma coisa assim. Dá para ficar muito, muito completo e num site bonitão isso que você está fazendo. É isso aí. Isso que você comentou, Paulo, de deixar ele aberto, ele literalmente está aberto. Qualquer pessoa no planeta que digitar guilhermeonrails.github.io/certificard vai ver aqui os projetos que a Rafa fez durante a imersão. Então é isso, pessoal. Estamos agora no final. A gente espera que vocês tenham gostado muito de tudo que a gente fez até então. Foram vários projetos. Como a gente falou, vários deles vocês podem estilizar da maneira que vocês quiserem. Eu tenho certeza que a partir daí vão surgir várias ideias, várias coisas que vocês vão criar e querer colocar no portfólio de vocês. E eu falo para vocês fazerem isso, porque a melhor forma da gente aprender é a gente praticar, é a gente ensinar também. Então aproveita toda essa semana, rever coisa que vocês ainda também querem entender melhor. Tipo, fiquei presa ali naquela tag UL, aquela tag li. Pesquisa, entenda o que está acontecendo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu falei para vocês já também, né, de o que vocês gostaram mais, né, da parte de estilização, da parte de lógica, e por que isso é interessante? Para você poder se conhecer e ver para qual caminho você quer seguir aí a partir de agora nessa parte da programação. Porque tem várias áreas, né, dentro da tecnologia, na verdade, existem várias áreas, existe desde coisa que não tem a ver com programação, por exemplo, o próprio design, né? Esse pessoal que fez ali o Figma
Tem uma forma de você poder trabalhar com isso, tem coisa que você pode trabalhar apenas com projetos, e tem essa parte de programação que ela é muito dividida entre a parte de front-end, que é a tal da pessoa que gosta mais de fazer essa parte de interface, do HTML, do CSS, do JavaScript, mas tem a parte também do back-end, que é quem gosta mais da parte da lógica e das funções, né, das coisas que vão acontecendo na plataforma. Então, tenta analisar isso para você poder começar a partir de agora a traçar o seu caminho. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E é isso. Acho que se vocês quiserem falar alguma coisa também, né, Gui? Quer mandar alguma mensagem, algum recado pro pessoal? A minha mensagem pessoal é: não desistam da carreira, do que vocês almejam para sua vida profissional. Corre atrás. Não é fácil, não vai ser fácil. A jornada é complexa. A gente já está ciente, né, dessa trajetória nos filmes de Star Wars e nos filmes geeks que a gente tanto gosta, né? A jornada do herói, vitórias e outro dia não dá certo, o projeto não funciona, e você acha que já não é mais para você, e você quer desistir. Não desista. Corre atrás. Toda a caminhada grande começa, né, com um pequeno passo, um simples passo. Então, que a imersão seja o primeiro passo da sua jornada para uma nova profissão, para uma nova carreira, para um novo momento da vida de vocês. Assim como foi é uma honra, a verdade é essa, a palavra que define esse momento junto com a Rafa, com o Paulo. Eu me sinto muito honrado, e me sinto muito honrado de você ter assistido toda essa imersão, ter se dedicado. A imersão começa com muitos alunos, né? São gente de tudo quanto é parte do Brasil e do mundo até assistindo a imersão. E o mais legal é que a gente tem, de fato, respostas tão positivas de pessoas que realmente mudaram, que conseguiram, e é possível. A minha mensagem é essa. Minha motivação para sempre vai ser sempre essa. É possível mudar, e mudar para melhor. Ter coisas boas, um futuro melhor na programação. É fácil? Não. Vai ser do dia para a noite? Também não. Vai levar 6 meses, 1 ano, 10 anos? Não sei. Mas é possível. Acredite no sonho de vocês, acredite na capacidade de vocês. Não seja uma pessoa tão empolgada, seja uma pessoa dedicada. Você senta para estudar, igual a gente fez. Vamos estudar um conteúdo? Vamos. Aprende aquele conteúdo, absorve aquilo, pratica, treina, refaz. Pega um dia uma aula da imersão, refaça essa aula sozinho. Puxa, não lembra tal parte. Assiste o vídeo de novo. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua carreira profissional. Guilherme, você pode abrir o site da Alura? Já que as pessoas estão conhecendo, tem muita gente que é o primeiro contato que ela tem com a Alura e entender o que é a nossa escola. Tem um artigo que eu escrevi aí que chama, procura aí, Aprender a Programar 10 anos, no search aí, na barra de pesquisa. Aprender a Programar 10 anos. Eu escrevi um artigo que, na verdade, eu traduzi um pedaço de um artigo muito famoso aí da internet, do Peter Norvig, que é um professor. E acho que tem a ver com o que o Guilherme também colocou aqui, que essa jornada não são 10 dias da imersão dev que vai te tornar um dev. E esse professor, o Peter Norvig, que é pesquisador do Google de inteligência artificial, ele fala que para você dominar uma linguagem, você precisa de anos, 10 anos talvez. Ele faz uma provocação para que a gente não se empolgue. Poxa, já sei fazer isso, agora já sei tudo. Ou que eu aprendo uma linguagem muito rápida. É claro, tem gente que aprende muito rápido, mas essa experiência, a gente está falando de uma carreira, você está construindo sua carreira. E daqui a 10 anos, você vai estar trabalhando em uma carreira. Se você souber investir seu estudo na prática, momentos com mais estudo, momentos com menos, eu acho que tem muitas chances de a gente melhorar como profissional. Sei que algumas pessoas não têm os mesmos privilégios que eu tive na vida, ou que o Guilherme, que a Rafaela, sei que isso tem injustiças muito grandes e algumas pessoas não têm essas possibilidades. Mas eu acho que a tecnologia, o mercado de tecnologia é um pouquinho melhor para isso, dado que você precisa de poucas coisas, não é? O acesso, tem gente aqui que eu sei que infelizmente está tendo que fazer a imersão no celular. E até dá. É claro que é um obstáculo gigante, mas dá. Então, se a gente se programar para que os próximos 10 anos da nossa carreira, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, não acredito que vai sair exatamente como está, mas sempre ter esse planejamento eu acho muito importante. Eu queria dar as boas-vindas a você nessa carreira de dev, agradecer esse mergulho, né, nessa imersão. A gente tem mais uma semana aí que as aulas estão aí, a gente no Discord
tá conversando com você, tirando dúvidas, mostrando da carreira, explicando. Tem os encontros ao vivo, tem os streamings, tem bastante coisa, sem contar que você já tá seguindo a gente no canal do YouTube da Alura, no podcast do Hipsters, no canal da Rafaela, no Instagram do Guilherme, e um monte de gente do Aluraverso, que a gente tem uma lista que a gente foi mandando para você nos e-mails e nos links. Então a gente quer que você se aproxime da gente e respire. Seja você já nesse momento agora de mergulhar de vez e encabeçar tudo na carreira, ou não, peraí, eu tô tateando, quem sabe eu vou vir. A gente fica muito feliz, essa imersão dev, a gente tem dado cada vez mais atenção, porque a gente vê que tem sido o primeiro passo de muita gente, não só para a Alura, mas para a carreira de tecnologia. Por isso que a gente fez esse esforço de arredondar cada vez mais essa imersão. Então, parabéns a você, a agradecer a todo mundo que participou. É muita gente aqui em edição, o pessoal, os monitores que a gente chama do time do Scuba, né, que mergulha com a gente, a pessoal que escreve, ajuda o roteiro, faz as imagens, edita, grava aqui, que está gravando agora com a gente. É muita gente envolvida mesmo. Não é à toa que isso chegou nesse tamanho. Última coisa é, você achou que essa imersão era de graça? Não, você tem que dar alguma coisa em troca pra gente. E eu tô pedindo para que você faça uma avaliação do que você aprendeu, faça um vídeo ou um texto, melhor ainda um vídeo com esses screen recordings que se dá para você fazer no Chrome, explicando algum dos projetos, o que você mais gostou, uma parte de JavaScript ou de CSS, etc. E você reproduza aquele conhecimento que você adquiriu aqui com a gente e mostre, olha, aprendi isso na imersão dev com isso, e tá aqui meu portfólio, e eu quero chegar aqui, quem sabe eu quero entrar sim nessa carreira. Então você falando e mostrando seu código vai fazer você aprender, vai reforçar aquele seu conhecimento e quem sabe até expor seu portfólio para que as empresas, para que você comece a tatear as vagas de emprego. É lógico que é um começo, sem promessa nenhuma, mas esse é um formato que também traz pra gente. Você vai falar da Alura, da Imersão Dev, você vai trazer outras pessoas para que no futuro, nas próximas edições da Imersão Dev, possa também fazer esse mesmo caminho que você trilhou. Então, muito obrigado. Espero você nessa carreira, nessa comunidade, no mercado de tecnologia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.